Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de gente. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. A palavra de Deus deste domingo nos fala de vocação, em vista da missão. Toda vocação é isso, né? Em vista da missão. É Deus que toma a iniciativa de chamar. Não é eu que me chamo. Não é eu que me chamei para ser padre. É Deus que chama, a iniciativa é dele. Como Jesus vai dizer lá em São João: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Então, é Deus que chama e a resposta é nossa. Uma resposta que deve ser generosa, disponível.
Então Deus conta conosco para concretizar o seu projeto de salvação para o mundo e para os seres humanos. Desafia-nos a responder com generosidade ao chamamento de Deus. Então, a primeira leitura, um trecho da profecia de Isaías, temos a sua vocação. Enquanto dialoga com Deus, Isaías toma consciência de que Deus tem um plano para ele. Nós também temos que tomar consciência que Deus tem planos para nós. Porque todos nós somos vocacionados. Todos nós. Todo o povo batizado. Somos vocacionados. Por isso que o batismo é a fonte de todas as vocações. Somos um povo vocacionado, por isso fala, a igreja é toda ela ministerial, servidora. Todo povo batizado é servidor. Porque vocação é chamado para servir, para amar, para salvar. Isaías, apesar de se sentir frágil e indigno, ele abraça o convite de Deus e responde com toda a convicção: eis-me aqui, podeis enviar-me. A resposta de Isaías poderia muito bem ser o modelo da nossa resposta ao Deus que chama. Eis-me aqui, podeis enviar-me. E é isso que Deus espera de cada um, de cada uma, quando Ele chama. Deus não quer que a gente fique arrumando desculpas, justificativas e pretextos, não. E Deus, Ele não desiste. Ele continua chamando. A gente pode falar não, mas Ele vai continuar chamando. Por isso, temos que ter essa abertura para o chamado de Deus. É interessante que Isaías, ele diz, eu não sou digno. De fato, ninguém é digno. Não sei se vocês recordam, mas pode ser que em alguns lugares ainda tenha isso, né? Mas antigamente tinha esse negócio, na hora da comunhão, se dizia assim, quem se considerar digno de receber o corpo de Cristo, entra na fila, se aproxima. Os demais podem se assentar. Todo mundo tinha que se sentar, começando pelo padre. Porque ninguém é digno. Tudo é graça. Muitos querem formar, às vezes, uma igreja de puros. No tempo de Jesus tinha um partido religioso político chamado Essênios. Eles foram para as montanhas para formar uma comunidade de puros. Não queria ter contato com as pessoas. Não. A igreja não é a comunidade de puros, de perfeitos. Por isso que nós falamos, somos santos e pecadores. Claro, nós somos chamados à perfeição. Sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito, claro. Mas não podemos achar que... E aí fazer a separação. Então você vem para cá que você é puro. Você é pecador, então você vai para lá. Não. A gente diz, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, em minha vida, em meu coração. Mas dizeis uma palavra e sereis salvo. A salvação é graça de Deus, nada é mérito nosso. Nada é mérito nosso. São Paulo, tendo consciência das suas fraquezas, dos seus pecados, da oposição, de tudo que ele fez contra os cristãos, e do chamado que Deus o fez a partir disso, ele vai dizer, eu sou o que sou pela graça de Deus. Então ter essa consciência. E Deus não chama os perfeitos, Deus não chama os puros. Jesus não sabia que Judas era tranqueira, que Pedro também tinha suas fraquezas, e ele o chamou,
porque ele aposta em cada um, em cada uma. Ele acredita em cada um, em cada uma. Por isso ele chama e ele concede a sua graça. O importante é confiarmos na graça de Deus e não se fechar. O importante é isso, a gente não se fechar à graça de Deus, ao amor de Deus, não se fechar a esse Deus que nos chama para sermos parceiros dele, para colaborarmos com ele na obra da criação, na obra da salvação. O Evangelho, Jesus ensina a partir da barca. O povo busca Jesus para ouvir a palavra de Deus. É tanta gente que se junta ao redor que ele fica comprimido. Jesus sobe na barca de Simão e da barca ensinava as multidões, anunciava a palavra de Deus. Olha que interessante. Nós também temos essa missão de suscitar fome e sede nas pessoas da palavra de Deus. É nossa missão. O profeta Amós vai dizer que vai chegar um momento em que Deus vai fazer surgir fome na terra, mas não fome de pão material, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Nós temos que suscitar essa fome, essa sede nas pessoas, fome e sede da palavra de Deus. Daí a importância, né? A igreja promove cursos bíblicos, todo ano a escola da palavra, e que interesse que eu demonstro em participar. Na paróquia nós temos grupos de base, grupos bíblicos, grupos que se reúnem para o quê? Ouvir a palavra de Deus, meditá-la, e tirar dela proveito espiritual, e tirar dela as motivações, as forças para o testemunho cristão no dia a dia. Então por isso é importante. Quem já participa de grupo, não é? Já descobriu a importância, faça com que outros também descubram o valor, a importância. Nós temos que multiplicar a nossa presença na vida das pessoas através do anúncio da palavra de Deus. Gente, nós temos que pensar uma coisa. Vocês já perceberam como que da noite para o dia surge não sei quantas igrejas evangélicas? Não é que nós temos que fazer concorrência, não. A igreja não tem que se preocupar com adeptos, né? Dom Odilo falava isso esses dias. A igreja não tem que se preocupar com adeptos, mas nós temos que anunciar o Evangelho. Nós temos que anunciar a palavra de Deus. E o crescimento das igrejas evangélicas se deve também, culpa nossa, porque falta espírito missionário, falta coragem para falar de Deus às pessoas, falta coragem em nós, falta essa disponibilidade. Olha, na minha rua não tem um grupo da igreja, então eu vou formar um grupo da igreja lá. Então suscitar nas pessoas esse desejo, essa vontade da escuta da palavra de Deus, da meditação, da vivência da palavra de Deus. Veja como o povo estava interessado. Tanto que Jesus ficou comprimido ali, apertado, porque tanta gente que estava disposto, querendo ouvir a palavra de Deus. Será que também hoje não tem pessoas assim? E nós não estamos matando a fome e nem a sede de tantas pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, que querem acolher e que estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Uma palavra de consolação, de esperança, de vida e assim por diante. Terminando a conversa com o povo, Jesus se dirige a Simão e o anima a pescar de novo. Avança para águas mais profundas. Então, o mestre, sempre atento aos desiludidos e fragilizados,
dobra a aposta. Avança para águas mais profundas. Pedro poderia dizer, olha, você entende de Deus, de religião, sei lá. De pesca você não entende nada. Nós somos profissionais. Nós labutamos a noite toda. E não pescamos nada. Agora vem você, que não entende de pesca, e manda a gente pescar. Entrar de novo na água. Pedro poderia ter dito isso, mas não. Mestre, ele só disse isso, mestre, nós labutamos a noite inteira, a gente não pescou nada. Mas, em apreço, em atenção, em um ato de fé na sua palavra, nós vamos sim lançar as redes. Então olha o testemunho. E aí o que fizeram, né? Lançaram a rede, o que aconteceu? A pesca foi abundante. A pesca foi abundante. Então a confiança na palavra de Jesus, a fé na palavra salvadora de Jesus, produz frutos abundantes na nossa vida cristã, pessoal, e na vida da igreja, da comunidade. Por isso que a igreja deve ser a casa da palavra de Deus. Cada cristão deve fazer da sua vida uma morada da palavra de Deus, acreditar na força transformadora, libertadora e frutífera da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Jesus teve mais força do que a experiência frustrante da noite daqueles pescadores. A pesca é tão abundante que as redes quase se rompem e as barcas ameaçam afundar. Simão precisa da ajuda de João e Tiago, que estão na outra barca. Ninguém consegue ser completo sozinho. Por isso precisamos dos outros, da ajuda dos outros, na comunidade, na família. Nós precisamos uns dos outros, por isso o Papa fala da sinodalidade, Caminhar juntos, construir juntos, a gente se ajudando. Uma comunidade ajudando uma outra, uma pastoral ajudando a outra, na família um membro ajudando o outro, e é assim. Ninguém se completa sozinho, a gente se completa no comunitário, na comunhão. Isso é importante. E diante daquela pesca abundante, eles ficaram espantados, até medo. E aí Jesus diz, não, vocês não têm que se espantar, que se admirar, não tem que ter medo. De hoje em diante, você será pescador de gente. Falou isso para Simão e também para os outros dois. Vocês serão pescador de gente. Empregando essa imagem, Jesus está responsabilizando a comunidade cristã não a fisgar peixes, porque como se a pregação fosse uma rede de anzol, mas ele está responsabilizando a comunidade a ser sinal de vida, indo até as situações de perigo e vulnerabilidade, onde a vida humana está ameaçada, e restituir a dignidade ferida ou negada, contribuindo para a restauração de uma vida digna e plena. Então, ser pescador de gente é acolher de maneira humana e fraterna as pessoas, sem preconceito, sem discriminação. Contribuir para a humanização do ser humano. Ser pescador de gente, construir uma sociedade civilizada. A civilização do amor. Ser pescador de gente é construir a sociedade, a terra sem males, sem os males da destruição da natureza, do meio ambiente.
sem os males da violência, da injustiça e de tudo aquilo que faz as pessoas sofrerem. Portanto, Jesus pediu que aqueles 3 pescadores se dedicassem ao cuidado das pessoas com a mesma determinação com a qual desenvolviam a profissão de pescadores. Em Jesus, aqueles pescadores rudes fizeram uma experiência de coragem, de fé, de confiança. Então, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esse deixar tudo é no sentido assim, que eles passaram a priorizar a proposta de Jesus. Que eles colocaram Jesus como opção fundamental da vida deles. Pode até ser que eles continuaram na pescaria, mas a prioridade era o seguimento de Jesus, o discipulado, o Evangelho. Não deixemos que a palavra de Deus se perca ao ouvi-la. Não percamos a oportunidade de nos deixarmos ser transformados pela palavra de Deus, pelo chamado de Deus. Não vamos ficar arrumando desculpas e justificativas para dizer não a Deus que continua nos chamando. Deus continua nos chamando a partir de acontecimentos, dos fatos da vida, das realidades da vida, de situações às vezes de injustiça, de violência, de maldades. Deus está nos chamando. Deus nos chama através da comunidade, das suas necessidades, das suas carências. Através das pastorais necessitadas, Deus nos chama. E Ele espera de nós aquela bonita resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, podeis enviar-me.